Olá, estamos começando mais um programa coletivo pela TV Guarujá, canal 11 da NET Digital, também canal 9 da ADN TV Itapema, né? Antiga TV Itapema. Também via redes sociais, programa O Coletivo, Facebook/O Coletivo, não é isso? Sempre com oferecimento do Centro Educacional Dom Domênico. Deixa eu colocar já aqui no rodapé, Centro Educacional Dom Domênico, que tem processo seletivo ainda para você participar e aproveitar, tá bom? Centro Educacional Dom Domênico, também Restaurante Almari, dá para você aproveitar ainda o Festival de Caldos do Almari e Restaurante Milani em Ceada. Vamos falar do Grito dos Excluídos, gente? Elis Granado e também Maurício Valente. Obrigado, Elis, obrigado, Maurício, pela participação, pela presença virtual aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, Lauro. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. É uma grande alegria poder vir aqui falar sobre o Grito, né? Sim. Gritos Excluídos que já acontecem, esse é o 27º ano, né? Quase 3 décadas aí de Grito dos Excluídos, um movimento que nasceu pela Igreja Católica. E aí esse movimento foi se consolidando, e hoje ela é a somatória de várias entidades, coletivos e movimentos que se unem nesse momento, nesse período, que na verdade o ato do Grito dos Excluídos acontece 7 de setembro, todo 7 de setembro. Mas ele é um processo de organização que leva alguns meses, né? Onde os movimentos vão se reunindo e vão discutindo como é que vai ser esse formato, como é que isso vai se dar. E esse processo, nesse período de pandemia, tem sido diferente do que sempre foi. Os movimentos se organizam para sair em algum bairro, em alguma cidade. Aqui a gente tem, eu faço parte, Maurício também, da coordenação do Grito da região, né? Da região metropolitana da Baixada Santista. Então, cada ano sai num lugar. Cubatão, São Vicente, Guarujá, Santos. Em 2019, um pouco antes da gente descobrir essa pandemia doida, a gente fez um ato belíssimo em São Vicente, no Quarentenário, e de lá saíram frutos muito positivos, que hoje a gente tem lá, através da igreja e dos companheiros que ficaram, uma horta que vem já alimentando e gerando alimentos para a população de lá, né? Aí, quando em 2020 a gente ia fazer em Santos, na Zona Noroeste, fomos surpreendidos aí por essa pandemia, e já no ano passado a gente começou a organização virtual das nossas atividades. Então, também começamos a fazer lives e discutir questões que dizem respeito a nossa população, aos excluídos e às excluídas, né? Que cada vez somam mais, aumentam mais, um momento muito triste que o nosso país vive. E aí a gente vem organizando. Ano passado a gente fez um ato presencial em algumas cidades, e Santos foi um ato unitário, e esse ano a gente vai fazer igual. Das 9 cidades da região, 7 vão fazer atos. Só Mongaguá e Bertioga que a gente não conseguiu que houvesse mobilização suficiente para um ato. As outras cidades todas vão acontecer nas cidades no período da manhã, e à tarde, em Santos, vai ter um ato unificado. E como a gente vive agora esse momento dessa crise política, social e financeira, econômica, né, e acrescentado por a crise sanitária também, a gente vai fazer um ato unificado em Santos, às 15 horas, na Praça das Bandeiras, e vai somar ao grito a manifestação do Fora Bolsonaro, que foi um acontecimento inusitado, que a gente veio organizando com as entidades, de repente surgiu a possibilidade de fazer um ato só. E isso foi um processo de discussão, porque o grito tem um formato muito particular. Nós não fazemos atos como
os atos do Fora Bolsonaro vêm fazendo, né? Com microfone, muitas falas, e muita música, e um período mais prolongado. O nosso ato é um ato silencioso, é um ato de luto, é um ato em respeito às quase 600 mil vítimas da Covid. Esses números oficiais, a gente não sabe de fato quantos a gente soma aí nesse processo. Então, é um momento muito triste da nossa sociedade, acrescentando a isso a fome, o desemprego e a tantas outras mazelas e retrocessos. Então, isso foi uma discussão com o Fora Bolsonaro, a manifestação, e fechamos esse acordo, e hoje a gente vai fazer um ato silencioso, com cruzes, com cartazes, com faixas, com muita simbologia. Foi pedido que cada entidade, são mais de 40 entidades que se somam ao grito desse ano, e foi pedido que cada entidade gravasse um áudio, e esse áudio vai ser colocado na hora. Então, é um processo muito democrático, muito plural, de muita participação, para que a gente possa, que cada entidade que tem uma representação, né, daqueles que acompanham, como coletivo de mulheres, sindicatos dos trabalhadores, das trabalhadoras, e outras entidades aí que nos acompanham, a gente vai garantir que a voz e o grito de todos possam ser escutados. Então, a gente sai às 15 horas da Praça das Bandeiras e vai andando até a Igreja do Embaré, e o nosso ato se encerra no máximo às 17 horas. A nossa participação também é curta, a gente vai ficar no máximo 45 minutos de concentração e sai em caminhada. E sempre pensando na questão da necessidade do isolamento, da gente não ter aglomeração, né? Todos os cuidados sanitários e máscara e tudo mais. Ô Maurício, a Elis, ela fala, né, do Grito dos Excluídos, desse movimento que acontece aí há 27 anos no Brasil, e sempre às 7 de setembro, mas não tem como não fazer essa junção ou essa aproximação que seja com o Fora Bolsonaro, devido a essa situação totalmente inimaginável, descabida que a gente vive hoje no Brasil, né? Jamais pensávamos viver uma situação de um desastre social como o Brasil passa hoje, né? Então, ficaria praticamente impossível o Grito dos Excluídos não ter essa visão de fora Bolsonaro e contra todo esse retrocesso social que nós temos vivido aí desde 2018, não? 2019. Verdade, Lauro. E é uma oportunidade essa conversa com você aqui, né? Com o teu público, com o pessoal que está acompanhando a gente, porque nesses 27 anos o Grito sempre se posicionou diante de algum acontecimento, de algum fator essencial da conjuntura, do momento, sempre relacionado à questão da preservação de direitos e da vida. Aliás, o tema em defesa da vida sempre foi a consigna central, né? O eixo do Grito nesses 27 anos. E a cada ano, né, o nosso slogan está vinculado a algum eixo central, algum elemento fundamental da conjuntura. Neste ano, né, em função desse quadro que você coloca, que você apresenta, de retrocessos em todas as frentes, para o povo brasileiro, esse governo é uma catástrofe, porque foi um retrocesso em todos os níveis. Lauro, no plano da saúde, no plano da questão da moradia, do trabalho, da segurança pública, sabe? Nunca, assim, não só na nossa região, mas no Brasil inteiro, a Elis tem acompanhado isso também.
o feminicídio aumentou absurdamente, né? O assassinato de mulheres, né, por motivos fúteis, né? A segurança, o genocídio sistemático, permanente dos jovens negros, residentes nas favelas, nas periferias, no morro, são trabalhadores, são jovens trabalhadores. Hoje a gente vê assim, muitos jovens de 20 e poucos anos são pais de família, são chefes de família, mulheres chefes de família, né, com crianças pequenas, e estão sendo chacinados, estão sendo vitimados por todo esse abandono, um abandono institucional, né? E uma desigualdade, e tudo isso num cenário de desigualdade social absurda, né? Desde o golpe, aliás, contra a presidenta Dilma, desde a derrubada sem crime de responsabilidade, que agora está evidente, o próprio STF reconheceu que não houve crime nenhum de responsabilidade, nenhuma pedalada de nada, e ela foi derrubada por um Congresso irresponsável, parlamentares irresponsáveis, e desde esse golpe, né, a situação dos trabalhadores, de um modo geral, só piorou, e a desigualdade, sobretudo a desigualdade, só piorou, né? Os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? Eu estava lendo recentemente um informe, né, de um centro da PUC do Rio Grande do Sul, né, que junto com o Instituto Latino-Americano produziu está fazendo uma série de análises, e isso está ocorrendo em todos, vários institutos estão fazendo essas análises, e o que se vê é que, eu estava até comentando com a Elise esses dias, né, o rendimento dos mais pobres caiu, o rendimento médio do trabalho, né, das famílias, do 40% mais da população que vive até com 2 salários mínimos, o rendimento médio de 1.600 e poucos reais caiu, né? Enquanto isso, o ganho dos setores que têm um rendimento maior aumentou. Então, o problema do Brasil, além da miséria endêmica, crônica, né? Nós estamos falando de famílias que acumulam vulnerabilidades, né? Imagina famílias que, geração após geração, década após décadas, vivem de 1/4 a 2 salários mínimos. Há décadas, geração após geração. Ela vai acumulando vulnerabilidades, né? Já foi constatado que filhos de pais analfabetos, por exemplo, têm capacidade de inserção no mercado de trabalho muito menor do que os filhos de pais que têm escolaridade de nível médio superior, né? O IBGE constatou isso no censo de 2010. Então, nós estamos falando de famílias cujos filhos adoecem e não tem um sistema de saúde, não tem, sabe, a proteção do Estado. Então, nós estamos falando de famílias cujos filhos morrem de doenças evitáveis, de diarreia, de contaminações banais. E esses, como diz a Elise, e no cenário da pandemia, tudo isso piorou. Tudo isso piorou. Por isso que é isso que você fala, assim, é uma coisa inadmissível um governo com esse grau de omissão e de irresponsabilidade. Um governo que, em vez de produzir política pública relacionada à segurança alimentar, política pública relacionada à saúde, acesso à saúde, acesso a emprego, esse governo só fala de armamento, que vai armar a população, que vai enfrentar os inimigos internos do país, enfim, quer dizer, nós estamos voltando a um retrocesso, voltando àquela situação que vivíamos na época da ditadura militar, né? Na época da ditadura militar, só depois de muita pressão social, por exemplo, um surto de meningite que já estava, a cada ano aumentava no Brasil, foi contido com um programa de vacinação, né? E agora nós estamos vendo a mesma irresponsabilidade, o mesmo genocídio na época da ditadura militar. Aliás, não é por acaso, né? Esse governo, esse sujeito que se diz presidente da República, de nome Bolsonaro, né?
Ele defende, ele não escondeu nada nunca. Ele defende a tortura, ele defende a desigualdade, né? Ele vetou, por exemplo, agora, recentemente, ele vetou um projeto de lei aprovado que suspendia durante a pandemia, Lauro, os despejos. Famílias estão sendo jogadas na rua porque não conseguem pagar aluguel, famílias de assentamento que ocuparam e construíram os seus barracos em áreas de litígio estão sendo despejados, né? Cerca de 9 mil famílias já foram despejadas e cerca de 40 mil famílias estão ameaçadas de despejo nesse país. Isso durante a pandemia. E o Bolsonaro vetou esse projeto com a alegação de que isso trazia, como é que diz? Intranquilidade para o mercado imobiliário. Você veja como é que um governo, o grau de irresponsabilidade desse governo, de insensibilidade social desse governo. Então, é nesse cenário que o Gritos Excluídos, né, não abre mão, né, de um processo de unificação com o movimento social de fora Bolsonaro, né, que já está confirmado em mais de 170 cidades no país, né, as manifestações fora Bolsonaro. Vamos estar junto com Gritos Excluídos, sim, porque o nosso slogan desse ano é pela participação popular, o nosso slogan é pela saúde, é pela comida no prato, o nosso slogan é por trabalho e renda já, né? Então, o nosso slogan tem tudo a ver com a palavra de ordem do grito do fora Bolsonaro, que é comida no prato e vacinação no braço, e vacina no braço, né? Nada mais natural do que essa. E vamos para a rua, como diz a Eli, já estamos no processo avançado de organização e vamos para a rua nesse ano, em todo o país, não tenha dúvida. É um processo de exclusão, por sinal. Absurdo. Quem acompanha o governo, por mais que, de repente, a pessoa que acompanha não tenha o bom senso, que grande parte da sociedade tem, não tem o bom senso, que eu digo aqueles que continuam apoiando esse governo, é evidente que até eles percebem as ações, né, excludentes desse governo Bolsonaro. Agora, Elis, o Grito dos Excluídos, como você bem colocou, começou no seio da Igreja Católica. A Igreja tem uma participação muito grande na sociedade. É claro que é nítido também que há os movimentos progressistas dentro da Igreja Católica, mas também há aqueles movimentos mais conservadores. Então, mas eu ao menos o que eu venho observando, o Grito dos Excluídos saiu para fora da própria Igreja Católica, né? Porque a gente percebe, assim, centenas de movimentos sociais que não têm ligação com o catolicismo, que abraçou a causa e que vai para a rua, né? Então, ele é um movimento que transbordou as paredes dos templos religiosos, né? Sim, sim. A igreja ainda né? A Igreja Católica ainda tem uma participação forte. É essa ala mais progressista, né, que você citou. Uhum. Mas hoje, por exemplo, a gente tem na coordenação do Grito Regional uma companheira que é dos evangélicos pelo Estado de Direito. Então, os evangélicos que também não se conformam com essa deformação política que a gente vem vivendo, né? O que o Maurício, o que você colocou da questão da exclusão, o que a gente vê, a quantidade de pessoas hoje em situação de rua, a quantidade de pessoas que estão jogadas à margem total, sem possibilidade de sobreviver, e aí você vê uma pessoa numa situação que é o mais baixo que um ser humano consegue chegar, porque ele não tem casa, ele não tem documento, ele não tem... E aí você fala assim, é um vagabundo, não vai trabalhar. Ele não consegue um emprego. Se ele for pedir um emprego, vai falar assim, onde é que você mora? Não, eu moro na rua. Ninguém dá trabalho para uma pessoa que está em situação de rua. Muitos já tiveram seus documentos furtados, perderam, então estão sem documentos e numa situação de absoluta sensação de perda de tudo, né? De pertencimento, de não saber qual o rumo. Perda de identidade, né? Tudo. Então, o processo de exclusão, ele é imenso. Quando a gente vê as pessoas, essa questão dos despejos, a gente tem um slogan aqui do
pessoal de moradia, a porta de entrada, a casa é a porta de entrada, a moradia é a porta de entrada para outros direitos. Você não tem endereço fixo, você não matricula seu filho na escola. Se você não tem uma casa, você não tem nada, você está absolutamente alheio, você está excluído de todos os direitos. Não tem saúde, não tem onde dormir, não tem, enfim. Não pode sentar no banco da praça. Muitas vezes não pode sentar no meio-fio. Você não tem direito, é criminalizado já por isso, Quer dizer, você está jogado porque não tem o Estado de Direito, tirou todas as possibilidades que você tem, e aí você é criminalizado por ser pobre, por ser negro, negra. É um momento político que a gente vive extremamente delicado e triste. O Maurício estava falando do slogan, do grito, né? Que é na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Vida em primeiro lugar. E isso abarca esse momento, isso é o grito que a gente precisa colocar para que a sociedade perceba que esse momento que a gente vive tem pai e mãe, e não é a população brasileira responsável por isso. É um momento político que nos coloca numa situação muito delicada. Eu vou fazer uma provocação para o Maurício, né? Duas, eu estava preparado aqui para perguntar para o Maurício, porque há esse ponto de interrogação por parte da imprensa, principalmente, inclusive para alguns setores da esquerda, essa preocupação de se fazer um evento em 7 de setembro, junto com os bolsonaristas, né, que estão extremamente violentos. Eu tenho saudade quando falavam que a esquerda era violenta, que a esquerda era mal educada porque usava barba, né? Eu sinto muita falta disso. Hoje a esquerda é o lado mais racional da sociedade brasileira. O que há de sutil na sociedade brasileira se posiciona politicamente como esquerda ou é identificado como esquerda, e a direita tomou uma posição da barbárie, né? Tomou o lado da barbárie e da violência. Então, há essa preocupação. Mas antes, Maurício, eu queria pegar essa fala da Elis e não tem como eu falar isso, porque assim, ela coloca assim, olha, tem pai e mãe, é verdade. Essa crise que nós vivemos se chama Jair Messias Bolsonaro. E aí eles falam, olha, não é a população brasileira, mas o Bolsonaro foi eleito por uma pequena, entre aspas, né, uma parte da sociedade, não foi meio a meio, é claro, é um terço da sociedade, e inclusive, eu não sei se vocês concordam comigo, para o meu espanto, ainda conta com 20 e poucos % de intenção de voto. Então, uma parcela da sociedade tem uma identificação ideológica com esse senhor que hoje ocupa a cadeira da presidência. Não tem, Maurício? Existe aí uma parcela da população que é violenta, que é insensível, que tem uma visão restrita, pequena e medíocre também, não tem? É verdade. Lamentavelmente, isso é verdade. Agora, nós sabemos que, como a população, de um modo geral, eu me refiro aqui, primeiramente, de um modo geral, como a população é levada a erro, né? Por um sistema de comunicação monopolizado, daí a importância fundamental dessa conversa com você aqui e com outros companheiros e colegas da imprensa alternativa, os vários blogs, os vários sites que têm a preocupação fundamental de levar informação de qualidade para o povo brasileiro. Mas nós sabemos que se uma das coisas que a ditadura militar, o período foi vitorioso, foi em construir um sistema monopolizado de comunicação, né? E a estratégia, né, de desinformar, a estratégia de construir uma cultura da violência, uma cultura baseada na meritocracia, no mito da meritocracia, né? Eu não falei à toa, né, que o filho de pais analfabetos tem uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho muito diminuída, muito menor do que o filho daquele pai que tem nível superior, né? Porque esse é o mito da meritocracia. Como é que você pode querer que uma população excluída, que não tem acesso à educação,
que tem que trabalhar desde pequeno 12 horas por dia, 10 horas por dia, né? E essa realidade do povo brasileiro, ela é ocultada. Ela é ocultada. Então, tem uma parte da população que acredita piamente na meritocracia. Acredita piamente, esse cenário que a Elis fala, né? Que são famílias inteiras na rua, muitos pais, muitas famílias de jovens na rua, né? E muitos da classe média, muitas pessoas de classe média alta, sobretudo, né? Passam por essas famílias acreditando piamente que ele está nessa situação porque é um vagabundo, né? Mas isso não é inerente ao povo brasileiro, né? Isso é uma cultura construída escrupulosamente desde a ditadura militar. Isso é uma cultura escrupulosamente discutida. Olha, Lauro, não precisa ir muito longe. Eu acompanho algumas rádios, como a FM Santos e outras rádios da região, e você vê diariamente radialistas falando absurdos em relação a essa questão, né, da meritocracia. Né? E a gente não pode dizer que o pessoal da comunicação ganha dinheiro, né? Porque você fala, não, o radialista ele tem uma visão elitista porque ele é da elite, né? Não é a realidade. Maurício, eu vou estar a serviço dessa cultura. Assim como a cultura da violência, quando a gente fala direitos humanos, você quer direitos humanos para humanos direitos ou para os bandidos? Né? Ô Maurício, eu vou precisar cortar você, a gente está com uns minutos aqui correndo e o programa é curto. A respeito do 7 de setembro, a mesma data, isso tem causado uma certa preocupação em alguns setores. A gente vê a imprensa falando, olha, era melhor mudar, o governador Dória também, né, criou um decreto descabido e a esquerda vai para a rua. Há alguma preocupação, alguma cautela nesse sentido? Vocês acham que não, que a gente vai conseguir separar o pessoal direitinho e cada um vai conseguir fazer o seu manifesto no seu quadrado? A preocupação é grande, né? Porque já que existe uma ameaça, o presidente Bolsonaro está mandando a sua tropa para a rua, e a tropa dele, a tropa mesma, a polícia militar, para que faça o enfrentamento com militantes que estão reivindicando direitos, e direitos para uma população que está sofrendo barbaramente, né? Então, a gente se preocupa, vem discutindo sobre segurança nas nossas reuniões, e é uma manifestação absolutamente pacífica. É uma manifestação que vai para a rua para mostrar para a população que estamos sofrendo, que estamos preocupados, que estamos assustados e que não podemos mais aceitar essa situação. Não estamos aí para confrontar ninguém, para brigar com ninguém. A preocupação é que, como a direita vem de uma forma muito agressiva, existe a preocupação. Da nossa parte, faremos um ato pacífico, tranquilo, respeitoso e preocupado com todas as questões da Covid, né? Com todos os cuidados, com as pessoas que vão estar conosco, e atentos, claro, muito atentos. Então, temos companheiros e companheiras que vão ficar na segurança do ato, atentos para que não soframos nenhum tipo de violência. Porque não vamos infligir violência a ninguém, mas também não queremos sofrer, né? Perfeito. Além desse aspecto que a Elis coloca, assim, nós estamos organizados de maneira... estamos indo para as ruas com companheiros muito experimentados. Na terça-feira passada, nós reunimos com a Central Única dos Trabalhadores, que a nível nacional está com grito. Aqui na região, fizemos uma importante reunião com a Central Única dos Trabalhadores, com a UGT, né, a União Geral dos Trabalhadores, com outras centrais, a Intersindical, aqui na região. A reunião foi no Sindicato dos Bancários, aqui, né? E a União Nacional de Estudantes, a União Brasileira de Estudantes, ou seja, há um peso... Central de Movimentos Populares, a Central de Movimentos Populares, outros movimentos. Eu participo da Central de Movimentos Populares, inclusive. Nós temos a coordenação do companheiro Lula aqui na região. E são companheiros experimentados, além do peso político que eles significam, mas companheiros que têm essa experiência de garantir a segurança, garantir a integridade física. Nós estaremos preparados para isso, né? Mas teremos, sobretudo, Lauro, um sistema inclusive de informação ao vivo.
não tenha dúvida de qualquer provocação vai passar em sites no Brasil inteiro. Vai ser registrado, a imagem será registrada. Nós já estamos posicionando todo um sistema de câmeras, entendeu? Que vai ser... daremos visibilidade. Uma cobertura mesmo. Uma cobertura para qualquer provocação, né? Vários sites, inclusive, não só nacionais, estarão acompanhando. Você, inclusive, estará com a gente. Sim, né? Sem dúvida. Então, nós teremos condições, né, de evitar, mas de registrar um eventual incidente, a agressão. Estamos preparados, como diz a Elis. A nossa maior arma será a nossa prevenção, né? Prevenir qualquer tipo de incidente, de violência e tudo mais. E o mundo inteiro, né, está com os olhos voltados para o Brasil. Então, isso sem dúvida nenhuma, será transmitido pelos veículos mundiais, principalmente com a facilidade hoje que a tecnologia oferece. E, por sinal, o mundo inteiro está preocupado com toda essa opressão e essa ditadura que vem sendo implantada no país. Elis, Maurício, o tempo é curto e a gente está com ele estourado. Eu vou agradecer imensamente a participação de vocês. A Elis, o Maurício faz parte da coordenação, está numa correria enorme, disponibilizou um pouquinho de tempo para a gente aqui, eu agradeço. Lembro o pessoal que está assistindo, né? Nós estamos gravando hoje, dia 4 de setembro, o movimento é dia 7, vai passar durante a semana inteira na TV Guarujá esse programa. E é claro, para você encontrar o Grito dos Excluídos, joga lá no Facebook ou no Instagram, Grito dos Excluídos BS. Você vai encontrar aqui o Grito da Baixada Santista e o Nacional. Elis, Maurício, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela presença, participação. Obrigada, Lauro. Obrigada a todos que nos escutam. Forte abraço. Nos veremos, sem dúvida nenhuma, no dia 7, é claro. Obrigado. E vamos manter as estacas da democracia nesse país. Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade. Gritos Excluídos na rua, 7 de setembro. Beijo carinhoso para você que nos acompanha. Até a próxima semana com um novo programa. Até lá.